gostaria de convidar você a repassar a tua semana, procurando lembrar que atitudes suas não ajudaram você a ser uma pessoa melhor. Procure lembrar nessa semana, seja em casa, como no trabalho, o que agora você, lembrando, com a ajuda do Espírito Santo, você pode reconhecer. Naquele dia, naquele momento, eu pisei na bola com a minha esposa. Eu pisei na bola com o meu marido, com filhos, com meus pais, com meu colega de trabalho, com meu chefe. Em que momento agora você pode lembrar, né? E perceber que eu poderia ter feito de forma diferente. Eu deveria ter falado de forma diferente. Eu deveria ter pensado um pouco mais. Eu deveria ter sido naquele momento mais humano e menos injusto. Esse é o convite que primeiramente gostaria de convidar vocês a fazerem. Afinal, toda a missa é um momento para nós fazermos uma escuta de como nós agimos no decorrer da semana. Escuta que essa figura do evangelho de hoje não estava querendo fazer, pelo contrário, fez uma pergunta para Jesus: Jesus, é verdade que são poucos aqueles que serão salvos? Jesus não respondeu a essa pergunta. Aqui o primeiro ensinamento que Jesus nos dá, Jesus era habilidoso em saber o que se passa por trás do coração humano, ou dentro do coração humano. Tinha certas perguntas, Jesus não respondia. Ele achava melhor ficar calado, ou aproveitar aquela situação e dar uma orientação. E é o que ele faz nesse momento. Diante de uma pergunta que no fundo, Jesus percebia, esse homem está se preocupando demais com quem não está salvo. Esse homem está se preocupando demais com a vida dos outros. Se existia uma coisa que deixava Jesus chateado, era perceber que alguém se preocupava demais com a vida dos outros. Porque geralmente, para não dizer quase sempre, quem se preocupa demais com a vida dos outros é porque está querendo esconder alguma coisa da sua própria vida. Mais uma vez, quem se preocupa muito com os outros é porque está querendo esconder alguma coisa de si próprio. Por isso que às vezes eu fico só escutando quem chega para mim. Aqui nesse horário não, né? Isso aqui não acontece não. Pelo menos aqui, dificilmente alguém chegou para mim dizendo: padre, o senhor tem que falar alguma coisa da missa. Olha o decote daquela pessoa. Olha como aquela pessoa vem para a missa de bermuda, padre. Já passei por situações assim, de pessoas incomodadas com outras pelo jeito que vem à missa. Ou seja, a pessoa, no lugar de rezar, de se preocupar consigo mesma, está fazendo ali o mapeamento de quem vem ou quem não vem adequadamente para a missa. Quanta perda de tempo essa pessoa ali tem de ficar monitorando o jeito que as pessoas vêm para a missa. Significa o quê, padre? O senhor está afrouxando a regra? Não. É que o padre também já passou por uma situação dessa. Quando tinha 20 anos, e no grupo de oração, a pessoa me fez me sentir muito mal. Porque ela não foi falar para o dirigente do grupo, ela foi falar na minha cara, né? Eu era jovem, fui de bermuda para o grupo de oração, imagina as caneletas, né? Mas para mim estava tudo bem. Mas aquela mulher, olha minha gente, Deus queria que eu fosse padre mesmo. Porque se fosse um outro jovem, tinha saído naquele dia do grupo de oração. Porque a forma que ela falou aquilo.
foi cruel para um jovem de 20 anos. 20 anos. E às vezes, esses comentários são muito cruéis. Não tem caridade. Não tem caridade. Claro que a gente deve vir à missa vestido adequadamente. Mas aqui, o fato de você saber o que é o certo não deveria levar você a praticar uma injustiça. E que injustiça é essa, padre? A pessoa tem que vir bem vestida para a missa adequadamente. Não pode ficar aí mostrando decote. Não pode ficar aí com uma roupa muito curta. 2 pontos aqui. Se isso te incomoda tanto, procura um psicólogo também. Que espiritualidade é essa que tu tem? Que se vê algo assim já fica desequilibrado. Está rezando para quê então? Procura ver o que está acontecendo contigo. Não consegue desviar os olhos? Apesar de rezar tanto, essa oração não está fazendo efeito para ti não. Não está fazendo efeito. Os olhos veem aquilo que o coração sente. Primeira coisa, se está te incomodando tanto, apesar de você ser uma pessoa de oração, tem alguma coisa estranha nessa tua caminhada de fé aí, que não tem te ajudado a olhar as coisas e continuar a vida. Agora, se fica ali fixado, tem algum problema aí. Segundo ponto, que é importante também destacar aqui, né? Cada pessoa tem o seu processo. Como é que o padre vai chamar a atenção de uma pessoa que, graças a Deus, apesar de onde anda, ou com quem anda, está vindo para a igreja? Pergunto, qual pai, qual mãe, que adoraria ver o seu filho na igreja, porque está rezando que esse filho só está andando por aí? Vocês acham que o padre vai ficar chateado com alguém que está aí no mundão e que consegue vir para a igreja? O padre dá graças a Deus que essa pessoa está na igreja. E com o tempo, com uma homilia como essa, que nas entrelinhas eu estou dando um recado, né? Nas entrelinhas, com o tempo, com a caminhada de fé, a pessoa vai se tocar por ela mesma. É aqui que entra a misericórdia. É perceber que cada um aqui tem o seu processo, tem a sua caminhada, que vai chegar a hora da pessoa como chegou a minha. Como chegou a minha. Tudo bem, foi daquele jeito tosco, bruto, violento. Eu passei de calça para o grupo de oração. Mas precisaria ser daquele jeito, porque se fosse um outro jovem, teria ido embora e teria deixado até de ser católico, porque que igreja é essa que me trata desse jeito assim? Por isso que a gente tem que levar em conta a caminhada de fé da pessoa. Aquela pessoa começou a voltar para a igreja, você já vai exigir dela, vai exigir de ti, que já está há mais tempo. É isso que Jesus diz para aquele homem: olha, no lugar de você ficar olhando para os outros, se incomodando com quem está salvo ou quem não está salvo, vai te preocupar contigo. Te esforça porque a porta é estreita. Jesus aqui muda o foco. Se o foco da pergunta era quem não estava salvo, o foco agora é outro. Olha, tu te cuida. Tu te cuida porque você se acha o bam. Te esforça, porque o teu céu não está garantido não. Ainda mais com uma pergunta dessa. Esse é o centro da reflexão de hoje. Jesus está nos convidando para a gente não ficar gastando tempo se incomodando com a vida dos outros, mas se incomodar com a sua própria vida. Que para a gente chegar ao reino de Deus, para a gente caminhar para o céu, a gente vai primeiro ter que abrir o coração para o reino de Deus entrar em nós. Eu quero ir para o céu. Eu quero o reino de Deus. Então abre o teu coração
para que primeiro esse reino de Deus entre no seu coração antes de você chegar lá. E para que a gente possa cada vez mais querer ser uma pessoa mais santa, querer viver os valores do reino de Deus, nós temos que perceber o quê? Que vamos ter que melhorar a cada dia. Por isso que é uma perda de tempo você se preocupar com os outros. Nós deveríamos, à luz desse evangelho, se preocupar com a gente mesmo. Minha gente, eu tenho ficado cada vez mais perplexo com o que a gente vai observando, seja no nosso país ou no mundo de modo geral. Confesso para vocês que fico perplexo quando pessoas assim ruins fazem coisas abomináveis no mundo. Me deixa perplexo a maldade presente no coração de pessoas ruins. Fico triste com isso, mas fico muito chateado e perplexo também quando eu percebo essa insensatez, esse ódio, essa violência praticada por cristãos falando em vão o nome de Deus. Se a maldade de pessoas ruins me deixa perplexo, perplexo também eu fico quando eu vejo pessoas cristãs falando em nome de Deus com ódio no coração, praticando violência. Isso também me deixa perplexo. E tudo isso só revela uma coisa: o quanto a gente precisa, todos os dias, fazer um exame de consciência. De você chegar antes de dormir e perguntar para Deus: Deus, me ajuda, que Teu Espírito Santo me ajude a lembrar de práticas do meu dia a dia, de momentos em que eu falei palavras malditas, de momentos em que eu pratiquei aquilo que eu não deveria ter praticado. Me ajuda, Jesus, a lembrar de tudo isso. Porém, a gente tem medo de fazer isso, porque quando a gente faz isso, vamos perceber que não é somente o outro que está a caminho. Eu também estou a caminho. Eu também preciso de salvação. Eu não estou salvo, não. Eu também preciso de salvação. Essa é a graça que eu peço para todos nós antes de dormir. Que a gente tenha coragem de perceber que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A graça da gente perceber que para a gente ser mais santo, a gente precisa todos os dias fazer um exame de consciência honesto e não camuflado. Não camuflado. Um exame de consciência onde eu perceba onde eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa mais humana. Minha gente, qual é o critério para a gente saber se estamos sendo mais santo? É unicamente medir por quantas missas você vai na semana? Será que o critério para a gente saber se estamos sendo mais santos, quantos textos a gente reza na semana? Será que o critério para a gente saber se estamos sendo mais santos é quantas madrugadas eu consigo acordar para rezar? Grave bem isso. Grave bem isso que eu vou dizer agora. Se tudo isso que você anda fazendo não te ajudar a ser uma pessoa melhor, não está adiantando de nada para você. O critério último para a gente saber se estamos caminhando para a salvação, se estamos buscando de fato o reino de Deus, o Evangelho deu a resposta: se estamos praticando a justiça. E que justiça é essa, padre? Porque hoje em dia se fala muito de justiça. Minha gente, a justiça que eu estou falando aqui é a de Deus. E a justiça de Deus é misericórdia. Porque a justiça sem misericórdia gera violência. Então, para a gente saber se estamos sendo mais santos, uma pessoa mais de Deus, é se você está sendo uma pessoa mais humana. Quanto mais humano nós formos,
mais perto de Deus nós estaremos. Quanto mais humanos nós formos, mais santos nós seremos. Então, que Deus nos dê essa graça da santidade vivida a partir de uma humanidade. Quão humano você tem conseguido ser no seu casamento? Quão humano você tem conseguido ser na sua casa, no seu trabalho? Que essa seja a grande motivação para a sua caminhada de fé. Jesus, eu quero nessa semana ser uma pessoa melhor. Jesus, eu quero essa semana ser um humano melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.